Falando nisso, eu recebi uma pergunta semana passada, falando assim, Gabi, como eu educo sem bater? Como educar sem bater? Eu não bato muito, essa pessoa me disse, mas eu ameaço bastante. E eu achei intrigante essa pergunta, porque, gente, pra mim foi até uma surpresa, que assim, tá tão no piloto automático pra mim, que, enfim, eu não bato nos meus filhos, né? Então tá tão no piloto automático pra mim, que às vezes eu me esqueço que tem pessoas que não conhecem outra forma de educar, né? Afinal, a gente foi ensinado que bater é o correto, né? Muitos cristãos se apoiam na Bíblia, dizendo que lá tá escrito que tem que usar a vara, então muitos cristãos usam a vara, se apoiando em provérbios, né? Eu sei porque eu também sou cristã, aliás, eu quero falar um pouquinho sobre isso e estou montando aí um vídeo bem bacana, bem completo para falar sobre esse assunto, que é um assunto tão complexo e que gera tanto julgamento, né, desnecessário, mas que gera. E tem gente que não sabe outra forma de fazer, porque é de geração em geração. Então vamos entender uma coisa. Lá atrás, né, na época dos índios, dos escravos, e isso estou falando nos tempos de hoje, mas antigamente também isso acontecia. Então a gente resolvia tudo na paulada, né? Tudo com a violência. Então os índios a mesma coisa, quisesse que eles obedecessem era chicoteada, e não era varinha, né? Ninguém usava vara, vamos bater com a vara como está escrito na Bíblia. Não, vamos açoitar, né? Olha como Jesus Cristo morreu, né? Jesus Cristo foi açoitado, né? Ele foi crucificado, ele foi humilhado, né? O corpo dele foi todo rasgado, foi todo machucado, foi todo ferido. Então a violência, ela é algo de gerações e gerações, de anos e anos e anos luzes, né? Lá pra trás. Então é por isso que é algo tão normal, entre aspas, tá? Tão normal pra gente hoje, certo? Sem mencionar que a parte neurológica funciona assim: quando você leva uma palmada, quando você apanha, ativa uma região do seu cérebro de dor, tá bom? E o seu cérebro não foi feito para sofrer, tá? Ele não gosta de sofrer esses ataques. É por isso que quando a gente passa por situações difíceis, normalmente a gente bloqueia, a gente esquece. Tem pessoas que se calam e não falam mais, tem traumas, enfim, várias reações, porque é uma proteção do cérebro para que você não fique revivendo aquele episódio e venha sofrer, tá? Então, quando a gente apanha, o cérebro, ele fala assim, opa, isso aqui tá errado, porque isso gerou dor. Então ele tenta um novo caminho, só que não ensina o que de fato você queria que a criança aprendesse. Então vamos trazer para o contexto infantil. Por exemplo, teu filho mentiu para você que, sei lá, não pensei em uma história, mas que ele ia pra escola e ele não foi, tá? Uma criança já maiorzinha, mãe, vou pra escola, e aí não foi. Isso acontecia muito na minha época, né? Muitos amigos meus chegavam até a portão da escola e não entravam, ficavam lá fora matando aula. Aí a mãe descobre, certo? Aí a mãe vai e bate nessa criança, certo? Por quê? Porque ela mentiu. Então, o que a mãe tá querendo ensinar pro filho quando ela bate? Que não pode mentir, que tem que confiar no pai e na mãe, tem que ser sincero, tem que contar a verdade, tem que honrar suas responsabilidades. Tudo isso a gente tá tentando ensinar quando a gente bate. O cérebro, ele fala assim, ó, tá errado isso aí, porque você sentiu dor. Só que ele não ensina você a confiar no seu pai, não ensina você a ter responsabilidade, não te ensina. Ele só fala, tá errado isso aí, porque você sentiu dor. Então, ele te encaminha para uma nova trilha neural. Então, se a criança é maiorzinha, ou ela vai mentir melhor, né, para que você não descubra e ela não seja pega, ou ela vai mentir de uma outra forma. Então, assim, ó, nunca mais me matei aula porque levei uma surra e nunca mais na minha vida, foi pra vida inteira, fiquei na escola o tempo inteiro. Só que menti depois, lá na frente, em relação a uma amizade, em relação a um namoro, em relação a algo errado que eu fiz, porque a confiança não foi estabelecida. Ela só não mentiu em relação a matar aula, entendeu que matar aula não pode, mas ela não aprendeu sobre, filho, pode confiar em mim, certo? Confia em mim, tô aqui, me fala, o que tá acontecendo, que angústia é essa, por que matar a aula, né? Qual a sua responsabilidade, qual será o seu futuro se você continuar agindo dessa forma? Isso tudo quando a gente bate não ensina, tá bom? Mas interrompe o mau comportamento naquela hora. Então quando a gente pensa numa criança pequena, um bebê, e a gente fala assim pra ele, ó, não mexe aí, daí ele não mexe.
Não mexe aí. Primeiro que a gente começa a usar o não. Não, não, não. Um dia eu vou falar aqui em uma live sobre o não, né? A força do não e o que isso causa no cérebro. Mas aí a criança vai e não para, porque afinal você tá dando um conceito abstrato para ela que é o não. Aí você vai lá e dá um tapinha, porque ensinam a gente a dar tapinha. Aí antes era assim, agora eles falam assim, não, dá na frente porque aqui pode estourar alguma veinha. Gente, se antes era assim, já estão dizendo que não pode, que tem que ser assim, é porque já começou a machucar pessoas e não ensina nada, tá bom? E aí a gente começa a dar tal tapinha na mãozinha. A criança não vai mais pegar aquele objeto, porque o cérebro dela falou assim pra ela, ó, aqui você sentiu dor, então não faça mais isso. Só que ela aprendeu a controlar a curiosidade. Ela entendeu que tem coisas que são brinquedos e tem coisas que não são? Ela não entendeu. Então ela não vai pegar aquele objeto, mas ela vai diretamente no outro, certo? Por quê? Você não ensinou uma habilidade, você só interrompeu o mau comportamento. É por isso que bater pra tudo não resolve, tá bom? Não resolve. Ele só interrompe o mau comportamento. Ok, Gabi, mas então o que eu preciso fazer? A gente tem que aprender a conversar, aprender a dialogar, aprender a buscar a consciência da criança, a trazer reflexão para ela, porque ela é capaz de refletir sobre o comportamento dela e achar uma solução. Quando a gente pune a criança, castiga, ameaça, chantageia, bate, qualquer coisa, a gente está educando a criança com base em algo que aconteceu no passado, então que ela agiu errado, que ela fez algo que não deveria, mas a gente está punindo ela dizendo que ela precisa sofrer por aquele problema que aconteceu no passado. Eu tenho uma ação no presente para punir um acontecimento que aconteceu, né? Para punir algo que aconteceu no passado e que faz ela gerar na mente dela uma sensação de fracasso, ou seja, eu mereço sofrer quando eu erro. Educar é você conversar com a sua criança hoje, no presente. Então, eu tento entender o que está acontecendo hoje, sobre o que aconteceu no meu passado, sobre o que aconteceu de uma situação que eu fiz, de um acontecimento que eu errei, com foco na solução, ou seja, pensando no futuro. Certo? Então, eu trago a consciência do meu filho. Ok, filho, você errou lá atrás, certo? E hoje, o que a gente vai fazer para você não errar mais amanhã, futuro, certo? Tudo isso dentro de uma construção. Isso é educar, é ensinar os nossos filhos que eles podem resolver problemas, tá? E não sofrer pelos problemas. E isso ensina novas habilidades de vida. Então, como? A disciplina positiva, ela traz mais de 50 ferramentas para a gente educar sem precisar bater, tá? É o que eu falo quando eu dou palestras em igrejas, né? Que os pais veem, mas e a vara, Gabi? Mas e a vara, Gabi? A Bíblia ela é muito clara, gente. A gente precisa instruir os nossos filhos. Tem até um vídeo no meu IG. Olhem aí se tiverem curiosidade, lá no IGTV tem um vídeo de um pastor que ele fala exatamente isso, coisa linda aquele pastor. Eu já tentei achar ele no Instagram, não consigo achar, porque eu queria dar parabéns pela visão dele. Mas ele também fala disso, a Bíblia diz pra gente instruir os nossos filhos. E se dá a instrução correta, ainda assim a criança acabar errando de um jeito que vai ferir o valor familiar de vocês e vocês entenderem que vai ser necessário usar a vara, é diferente, tá bom? É diferente. Vocês vão usar a vara com sabedoria, vocês vão usar a vara de uma outra forma, vocês vão usar a vara conscientemente para trabalhar algo que vai prejudicar o futuro do seu filho se você não agir hoje, certo? E, gente, é preciso aprender a instruir para conseguir parar de bater. O nosso problema é que a gente não sabe instruir, então a gente só usa a agressão, a violência, porque daí a criança para por medo, porque não quer sofrer de novo, mas ela não aprende nada. É por isso que existem tantos adultos que também não se controlam, que também brigam entre irmãos, que também fazem manha, que são mimados, que são agressivos com palavras, porque a gente fala, tá, mas meu filho me enfrenta, meu filho me responde, meu filho não me escuta, meu filho briga com o irmão, ele bate no amigo. Quantos adultos a gente vê isso, resolvendo as coisas na agressividade, saindo esses dias, a gente estava num parque, num domingo à tarde, cheio de crianças, brincando, um monte de família e um caldo de cana, sabe? Pessoas tomando caldo de cana, de repente 2 caras saindo na porrada ali na frente do caldo de cana, na frente de todo mundo.
Meu filho ficou perplexo, falou, mãe, o que está acontecendo? Então, assim, saíram na agressividade. Por quê? Porque lá na infância não aprenderam a ter autocontrole. Provavelmente, quando erraram, foram o quê? Castigados, apanharam, entenderam que é assim que resolve os problemas. Entende? Então, gente, a gente precisa entender que a instrução é a melhor forma. Se eu sei instruir o meu filho, eu não vou precisar bater, tá? Eu não vou. E eu falo como cristã, tá? Como cristã, eu entendo aquilo da Bíblia na vara, e essa live nem era para falar disso, mas tá vindo, então acho que é o Espírito Santo. Mas eu entendo que aquele ponto da vara, Deus tá dizendo assim para vocês: instrua os seus filhos, oriente os seus filhos, passem tempo de qualidade com seus filhos, estejam presentes na vida dos seus filhos, atuem como pais na vida dos seus filhos, para que eles não se percam. E que se ainda assim, tudo isso, depois de tudo isso que você fez, não adiantar, você tem um recurso, porque é um recurso que vai trabalhar o cérebro, né? E a criança vai entender que foi errado e vai buscar uma outra alternativa. Mas é um recurso para trabalhar uma instrução que a criança, não é que ela não entendeu, ela decidiu não acatar. Entende? Entende? Eu vou ser sincera para vocês, eu nunca precisei usar. E eu tenho 2 aqui, certo? O diálogo, a conversa, a reflexão, ela funciona. E se você quer ter ferramentas para educar sem bater, você precisa acompanhar mais de perto esse canal, outros canais que falam sobre disciplina positiva e trazer as ferramentas, tá bom? Porque tem ferramenta que a gente usa que pode ser cômico, né? A gente agir como se a situação não fosse tão séria e aquilo passa despercebido e a criança muda o foco. Tem situações que a gente tem que agir ao invés de esperar que a criança age. Então, o que você vai fazer? Decida o que você vai fazer ao invés de forçar o seu filho a fazer. Tem situações que falam pra gente, não enfrente o seu filho, né? Se ele tá sendo agressivo com você, não participe da agressividade, porque você vai ter que crescer mais para ele baixar a bola. E quando você cresce mais, ele só baixa a bola por medo, não por respeito a você. Então saia de perto, seja o adulto pensante, seja o adulto inteligente da relação. Diga pro seu filho assim, ó, tô vendo que essa situação não vai dar em nada aqui. Você está sendo desrespeitoso comigo, então eu vou esperar você se acalmar e depois a gente volta a conversar. E sai de cena. Espera a sua criança se acalmar, espera o cérebro dela racionalizar o que aconteceu, nem que seja 20, 30, 1 hora depois, volta e conversa. O que aconteceu? Né? Eu não gostei da forma como você falou comigo. Como nós vamos resolver isso da próxima vez? O que você estava sentindo? Era raiva? O que você vai fazer com essa raiva da próxima vez? Entende? É focar na criança, uma educação do hoje focada no futuro. Como é que você vai agir assim depois? O que você sentiu para agir desse jeito? Juntos a gente vai construir uma nova linha neural, uma nova trilha neural na sua mente, para que você saiba lidar com as situações. E, gente, não é uma vez. A gente aprende por repetição. A criança ainda mais. Por isso que a gente vai ter que repetir e repetir e repetir. E se você já repetiu tantas vezes e ainda assim teu filho não aprendeu, talvez a forma como você está tentando passar a imagem para ele, o ensinamento para ele esteja equivocada. Então reveja se não é o teu jeito de falar que não está construindo a trilha que você quer que ele construa. E mude o teu diálogo. A gente tem que parar para olhar os erros em nós, tá bom? O que a gente está errando? O que eu estou fazendo que não está dando certo? Vou dar um exemplo para vocês. Meu filho mais velho, ele é super compreensivo, ele é super atencioso, colaborativo. Eu não tenho que reclamar, mas faz 2 semanas que ele anda desafiador. Ele está desafiando a mim e ao pai. Então a gente pede alguma coisa, a gente fala alguma coisa, ele faz ao contrário. Se a gente fala assim, vamos supor, hoje não tem TV, tá? Não é hora de assistir televisão agora, vamos brincar de outra coisa. Ele vai lá e liga a TV e olha bem pra minha cara assim, né? E eu comecei a perceber isso, só que eu comecei a agir naturalmente. Falei, filho, você fazer isso, ligar a TV tentando me enfrentar, não vai resolver a situação. Eu vou pegar o controle e eu vou desligar a TV, porque agora não é o momento de assistir TV. Então, essa sua atitude não vai me fazer mudar de ideia. Só tá criando um clima ruim em casa. Então, você desligou, eu desligo. E ele acabava desligando. Mas tinha o desafio anteriormente, só que a gente não brigava. Só que isso começou a se repetir, Eu percebi isso ontem. Eu falei alguma coisa no carro. A gente ligou o ar-condicionado do carro
E o pai falou assim, gente, vou fechar os vidros porque o papai ligou o ar. E aí eles, não. Eu falei, a gente ligou o ar, se a gente deixar o vidro aberto, vai entrar ar quente, o ar do carro não vai vencer, então a gente vai precisar desligar, fechar os vidros, tá ok? Daí o Davi falou, tá bom, a gente fechou. Aí eu olhei pra trás e ele tava abrindo de novo. E eu olhei pra ele assim, ele tava com uma cara assim, sabe? Me desafiando. Aí eu falei, você ouviu o que seu pai falou? Ouvi. Eu falei, e ainda assim você decidiu abaixar o vidro? Dele, sim. Eu falei, o que você quer conquistar com isso? Ele só foi lá e fechou o vidro de novo, mas ficou com aquela cara, mas fechou o vidro. E aí ficou aquele silêncio no carro, e eu fiquei pensando, por que ele tá agindo assim? E aí eu me dei conta, tá? Ele tem 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano. A fase em que o Davi tá vivendo, o Davi tá começando a construir território ainda mais forte. Então ele tem perdido algumas coisas que ele conquistava. Espaço em casa, que era só dele. Então o Davi tem ocupado mais esse espaço. Brinquedos que eram só dele, o Davi tem participado. Então ele tá tendo que dividir mais. Ele tá tendo que compartilhar mais, aceitar mais, ceder mais. Isso tá mexendo com ele. Porque eu percebi, porque eu comecei a dar atenção pro comportamento dele com o irmão e tem sido mais provocador, tá? Ele tem gostado quando o irmão chora, é uma crença de vingança, né? Eu não me sinto aceito nem importante, estou sofrendo com isso, então quero que você também sofra, mas é uma crença inconsciente. Adianta eu bater? Adianta eu brigar? Adianta eu castigar? Adianta eu punir? Ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo. Aí eu bater e falo assim pra ele, ó, guarda o teu sofrimento aí. Guarda pra você, fica com ele e se resolva, porque eu não vou resolver ele pra você. Só que quem é o adulto? Quem é a mãe? Quem é que guia, que orienta, que disciplina? E disciplinar é ensinar. Disciplinar vem do latim palavra discípulos, que significa ensinar. Sou eu, gente, ele precisa de mim para aprender. Então eu tenho construído com ele, tenho trazido essa reflexão. Filho, como você está se sentindo? Tá difícil para você dividir as coisas com seu irmão? Você está sentindo falta do teu espaço? Como é que nós vamos resolver isso? E juntos a gente resolveu tudo num dia? Não, a gente está construindo de pouco em pouco. Ele está aprendendo a lidar com a frustração, ele está aprendendo a lidar com aqueles sentimentos, consequentemente o comportamento dele já melhorou. 100%? Não, mas já melhorou um pouco. E se eu continuar instruindo, eu tenho certeza que vai melhorar mais. Mas o desafio de comportamento dele é um grito para mim de que algo não está bem aqui dentro. É um grito para mim de que ele está precisando de mim, da minha orientação e não da minha punição. Vocês entendem a diferença? Então a gente tem que aprender a tirar as lentes, olhar para as nossas crianças de uma outra forma, enxergar o problema lá dentro, tratar esse problema lá dentro com carinho, com amor. Às vezes vamos perder a paciência? Vamos, gente, eu também perco, tá bom? Ontem mesmo eu perdi a paciência com ele. Eu tava nervosa com outra coisa, com outras pessoas e acabei descontando nele, né? Que outro dia eu conto pra vocês ali, mas fui grossa numa resposta. Ele se sentiu mal com isso. Passou, à noite eu expliquei, à noite eu pedi desculpa, eu falei pra ele, filho, me perdoa da forma como eu falei com você. Dele, eu fiquei muito triste. Falei, eu sei, mas não era com você o problema. Eu tava brava com outra coisa, acabei sendo grossa com você, então me perdoa. Dele, não, mamãe, tudo bem. Eu também erro às vezes, ele falou. E aí passou, entende? Então assim, acontece, tá, gente? Nós vamos perder a paciência, a gente vai ser ríspido às vezes, é normal, nós somos humanos. Mas o que a gente vai fazer com o nosso erro? Se eu quero ensinar pro meu filho a reconhecer erro, pedir perdão, eu tenho que fazer isso também, tá? A gente tem uma cultura de que mãe e pai não erra nunca e que não tem que pedir perdão para o filho. Claro que tem, a gente erra o tempo inteiro. A gente erra o tempo inteiro porque erraram com a gente o tempo inteiro na nossa infância. Tá bom? Então vamos desmistificar isso, vamos começar a criar um novo senso para a criança admirar a gente como pai e mãe, e porque ela admira, ela respeita. É esse o respeito que eu quero do meu filho. Eu quero que ele me admire, e por me admirar tanto ele vai me respeitar. Eu não quero que ele tenha medo de mim, porque medo não é respeito. Tá certo? É isso, gente. Espero que eu consiga ter passado aqui um pouquinho do meu entendimento, da minha compreensão, da minha visão de educação para vocês, que faça sentido na vida de vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, que Deus abençoe, que Deus ajude vocês, que Deus coloque amor no coração de vocês, sabedoria para que vocês enxerguem aquilo que precisa ser visto, tá bom? Ficam com Deus.
Até amanhã.